Bom, nós somos a equipe do Fundo Newton pelo British Council aqui no Brasil e hoje vamos fazer uma sessão informativa sobre o programa de Diversidade e Inclusão na Ciência, Bolsa de Mestrado no Reino Unido para grupos subrepresentados na ciência e no ambiente científico brasileiro. Então, para que vocês entendam um pouco do Fundo Newton, ele é uma iniciativa do governo britânico e ele está presente em 16 países, o Brasil sendo um deles, e ele majoritariamente trabalha com 3 pilares. Então, o primeiro deles é pessoas, trabalhando aí capacitação, intercâmbio entre pessoas e criação de centros de referência e de articulação, programas na questão de colaboração em pesquisa e em áreas de desenvolvimento e na tradução, transferência, que seria um pouco mais ligado à pesquisa aplicada e inovação. O British Council, como um dos operadores do fundo, trabalha mais na área de pessoas, né? Então gerando esse desenvolvimento pessoal e capacitação. O programa onde as bolsas de mestrado estão inseridos, ele se chama Professional Development and Engagement. Então ele busca criar essa diversidade e inclusão na ciência. Ele busca, na realidade, alavancar a participação de tais grupos nas áreas da ciência, tecnologia e inovação, bem como apoiar o ambiente científico de inovação no país. O que significa? As propostas elas devem endereçar questões relevantes à comunidade científica brasileira e ao ecossistema da ciência no Brasil. Sobre o programa, as bolsas vão ser divididas em 4 etapas de execução. Então, inicialmente, o candidato vai ter um curso de inglês e preparação para o exame IELTS aqui no Brasil. Então, o objetivo nesse momento é dar os insumos para que esse candidato se torne mais elegível e possa concorrer de forma mais igualitária a um mestrado no Reino Unido. Depois ele vai ter um curso de aprimoramento do inglês também, que é um curso de verão no Reino Unido, organizado pela instituição de escolha. E após isso, entre setembro e outubro, ele vai começar o programa de mestrado integral, né, que é considerado um programa intensivo, em uma das instituições parceiras no Reino Unido. Após o término e a conclusão do mestrado, ele retorna ao Brasil e se espera desse candidato a realização de atividades de disseminação de impacto. Então, dependendo da área onde ele vai pesquisar e no seu contexto local, ele vai realizar atividades que possam capilarizar o impacto da bolsa para esse indivíduo. Quem pode se candidatar? Então, aqui são os critérios de elegibilidade. Então, graduados com conclusão até dezembro de 2016 serão considerados elegíveis. Então, qualquer candidatura de graduados que se formem depois dessa data não serão elegíveis, mesmo que seja devido a greves ou a qualquer prorrogação do período de graduação. Candidatos somente dos estados de Goiás, Paraíba ou Bahia. E, através da carta de interesse, nós buscamos entender quais são os planos desse candidato em continuar seus estudos e seguir uma carreira acadêmica. Então, é importante que ele mostre como ele pretende se inserir na área de ciência, inovação e tecnologia. Esses candidatos devem vir especialmente de minorias étnicas e preferencialmente que sejam mulheres, graduadas ou pesquisadoras. Colocamos aqui a questão de pesquisadoras, pois elas podem já ter o título de mestrado e queiram fazer um segundo mestrado, tá? Então não precisam somente ter a graduação. Em relação ao processo seletivo, esse também é dividido em 4 áreas. Então, a etapa que estamos agora é de candidaturas online. Então, candidatos podem preencher o formulário e submeter a candidatura até o dia 19 de fevereiro, incluindo a submissão dos documentos anexos. Então, esses documentos são 4 que a gente vai falar posteriormente. Até o dia 19 de fevereiro. Não haverá prorrogação nessa data. Uma vez que o candidato seja considerado elegível, né, então passe por esse primeiro filtro, ele vai receber o login para fazer um teste de inglês online, que é o OPT, Online Placement Test. É aí onde a gente vai confirmar o nível B1 de inglês desse candidato e limiar com A2. Então, este nível não precisa ser comprovado na evidência de nível de inglês no formulário, mas sim no teste. Uma vez que ele atinja e comprove esse nível de inglês no teste, a sua proposta vai passar por uma análise qualitativa e os candidatos que forem selecionados passarão pela etapa de entrevistas. As entrevistas acontecerão nas capitais dos estados elegíveis, então em João Pessoa, Goiânia e Salvador, e somente
com os candidatos que passarem nessas 3 primeiras etapas. Em relação ao requerimentos de nível de inglês, o nível mínimo de proficiência entre A2 limiar com B1, segundo o Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas. Então, no formulário, nós precisamos entender que você realmente tem um histórico com o idioma inglês. Por isso, evidências serão aceitas como exames de proficiência, que podem ser o TOEFL, o TOEIC, o IELTS ou Cambridge, qualquer um que mostre que você tem algum nível de proficiência. Podem ser também certificados de instituições de ensino do idioma, ou mesmo, para aqueles que aprenderam por conta própria, um teste de nivelamento. Então, você pode fazer esse teste online e nos enviar aí o resultado que comprove o nível que você tem de inglês. Mais uma vez, os candidatos elegíveis vão se submeter ao teste de inglês online, e aí é onde a gente vai confirmar esse nível declarado. Em relação à carta de interesse, ela deve ser escrita em inglês e em português e ter no mínimo 500 palavras e no máximo 1000. Então seriam aí cerca de 2 páginas. Esse tamanho aí da palavra pode ser medido pelo Word, então vocês conseguem entender se o seu texto ele preenche os requerimentos. A carta de interesse ela não vai ser avaliada segundo o seu tamanho, então ela não necessariamente precisa ter 1000 palavras para ser uma carta de peso forte, tá? Então a gente recomenda que você realmente enderece esses pontos que eu vou falar a seguir, mas não que necessariamente seja muito extensa. Então os pontos que devem incluir na sua carta são: qual é a relação entre a área de pesquisa de interesse e os seus futuros planos de empregabilidade no setor de ciência, inovação e tecnologia em pesquisa no âmbito do desenvolvimento socioeconômico no Brasil? Como o programa contribuirá para seus futuros planos de carreira em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação no Brasil? Que impacto e contribuição a outras pessoas de grupos subrepresentados resultará da sua participação no programa? Este ponto deve incluir ações que vão além da sua carreira pessoal e reflexões sobre seu contexto local ou regional. Como a sua trajetória acadêmica e profissional se alinha aos seus objetivos profissionais e sociais? Um outro documento a ser anexado é a carta de referência. A carta de referência, ela deve vir de um contato acadêmico, então pode ser um professor, um pesquisador ou alguém que tenha trabalhado com o candidato no ambiente acadêmico. Então, devem ser submetidas 2 cartas que podem ser escritas em português. Não existe um padrão para cartas de referência, mas ela deve incluir as seguintes informações: posição atualmente ocupada pelo cargo de referência, relação do contato de referência com o candidato e instituição onde houve trabalho conjunto, período onde a relação acadêmica foi estabelecida, motivos pelos quais seu contato de referência o recomenda ao programa. Então, mais uma vez, ela pode ser no formato que o seu contato preferir, mas ela deve constar essas informações. A candidatura ao mestrado. Então, mais uma vez, gostaríamos de esclarecer esse ponto, que não existem vagas garantidas nas instituições britânicas para os beneficiários do programa. Então, nós buscaremos dar os insumos para que esses candidatos tenham um potencial para serem elegíveis à candidatura ao mestrado no Reino Unido. Então, eles seguirão o processo regular seletivo que as universidades organizam, que ele vai acontecer entre maio e agosto. Então, os candidatos selecionados no âmbito do programa deverão ser aceitos em ao menos uma das universidades parceiras a fim de continuar como beneficiários do programa. Então, caso ele passe todo o percurso do ensino de inglês e mesmo que atinja a nota suficiente no IELTS, se ele não for aceito na Universidade Britânica, ele não continuará no programa de bolsas. Como se candidatar? Então, aqui segue o link para o formulário, que vai estar disponível até o dia 19 de fevereiro. E quaisquer dúvidas mais específicas podem ser encaminhadas ao e-mail newton@britishcouncil.org.br. Obrigada!